Bem-vindos ao Clube Privado. Hoje voltamos a abrir as portas à vereadora Ana Carvalho. Bem-vinda. Perto de um ano depois da entrevista anterior. Entretanto, muitas coisas aconteceram, mas há uma coisa que não mudou. Continua a ser vereadora e continua, depois das eleições autárquicas de outubro, e continua a ter, entre outros, o pelouro do urbanismo. E é, sobretudo, em relação ao pelouro do urbanismo que vamos falar. E comecemos, então, pelo areal urbano. Há dias, na reunião de Câmara, foram avançados alguns números. O Presidente da Câmara, João Ateio, falou em 3 milhões de metros cúbicos de areia que poderão vir a ser retirados, de acordo com um estudo da Universidade de Aveiro, em parceria com a APA, com a própria Câmara e a Administração do Porto. 9 milhões de euros, não é? Mas depois houve ali uma certa confusão, afinal, de onde é que vão ser retirados esses 3 milhões de metros cúbicos de areia, se é que vão ser retirados, porque estamos a falar de uma proposta, de uma ideia, de um projeto, não propriamente de um dado adquirido. Bem, é assim, o Grupo de Trabalho Litoral, isto voltando um bocadinho atrás para explicar a história, o Grupo de Trabalho Litoral, depois daquelas grandes tempestades Hércules, em 2014, penso eu, este grupo de trabalho, o que é que chegou, depois de uma recolha de muitos estudos que estavam avulso pelo país todo, pelas várias universidades, chegou à conclusão de que o problema da erosão costeira em Portugal, para além da questão das alterações climáticas, mas que ainda não afeta fortemente a costa, portanto não é a causa principal dos problemas que têm ocorrido, é uma falta de sedimentos. E, portanto, de areia. Fica retida. Que fica retida nas barragens e nas interrupções que existem ao longo da costa, que é os porões ou os molhos. E, portanto, o que esse estudo diz é que o que tem que ser feito é uma reposição desta deriva dos sedimentos, portanto. E quando há estas interrupções, esta reposição deve ser feita, mesmo até nas próprias barragens. A APA, com esta indicação, até o POC na altura foi interrompido, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira foi interrompido e chegou-se a esta conclusão. Portanto, todo o ordenamento da Orla Costeira seria focado nesta reposição dos sedimentos. Pronto, e portanto a APA assim o inscreveu no seu plano, e está inscrito, que seria feita uma transposição, como eles chamam, um mega shot de areia, no caso da Figueira, do norte, do Molho Norte, para as várias praias até à Leirosa. Pronto. E agora chegou a altura de, entre a APA, porque existe financiamento para isso, e já há um pré-acordo com o Sr. Ministro, portanto, entre a APA, o Porto da Figueira da Foz, que também é parte interessada, e a Câmara Municipal, serão retirados cerca de, isto ainda está tudo em análise, cerca de 3 milhões de metros cúbicos de areia numa primeira fase, sim. Com recurso a dragagens. Sim, para já será uma dragagem, porquê? Porque vão ser retiradas ao longo, portanto, a nossa praia aqui de Buarques tem cerca de 2 km de frente e, portanto, serão retirados... Figueira da Foz. Buarques, Figueira da Foz, serão retirados não, digo Buarques, Figueira da Foz porque estamos a falar das duas praias, de Buarques e sim, da Praia da Claridade. Sim, a zona mais próxima de Buarques tem muita rocha e, portanto, sim, será mais difícil, será a zona mais próxima, se calhar, da Figueira. Sim. E depois, esta areia será projetada para as praias da Cova Gala, as praias da Leirosa e da Costa de Lavos. A partir do Molho Sul, não é? A partir do Molho Sul, sim. Essa areia vai ser retirada não da praia, porque há pessoas que pensam que vão lá retirar a areia da praia com paz, não, é junto à na zona praia imersa, como eles dizem. Claro, é uma praia, mas é a praia que está à zona de arrebentação, não é? Exatamente. Mas não da Restinga, não é a Restinga, não estamos a falar de Restinga, porque o Presidente da Câmara falou também da Restinga, incluiu nesses 3 milhões de metros cúbicos. Não. Estamos a falar de coisas diferentes. Estamos. É óbvio que, ao retirar esta areia do norte, do Molho Norte, a Restinga que existe à entrada da Barra vai deixar de se formar, porque vai haver menos areia a transpor o molho, portanto, mas e a Restinga atualmente tem que ser tirada. Isso é uma obrigação da administração portuária, é manter a entrada da Barra em segurança. Em segurança, sim. E o fosso do estudo da Universidade de Aveiro para as areias... Isso não há nenhum fosso caírem na vertigem e não assorear a Barra. A Universidade de Aveiro não está a apontar para nenhum fosso para já. Porque, nem ninguém? Não, inicialmente, porque assim, ainda não houve... Portanto, quando agora se começar a fazer o projeto, o próprio projeto é que vai dizer
onde é que vai ser retirada a areia. Portanto, para já, a Universidade de Aveiro estudou a hipótese de fazer um fosso, mas chegou à conclusão que o ideal será retirar a areia ao longo de toda a praia. Fazer a transposição mecânica através de dragagens, não é? E ao longo de toda a praia e não só num ponto fixo. Pronto. Claro. Isso vai diminuir a praia em quantos metros? Não sabemos, não sabemos. Continua ali um deserto de areia, não é? Mas é capaz de haver uma redução, não é, da areia, da praia. E depois as dragagens vão manter-se de modo a que não continue a haver acumulação de areias no molho norte. Isso é o nosso objetivo, não é? Porque senão vai haver sempre o mesmo problema. Simpatiza ou antipatiza com o bypass, de que tanto se fala? Isto é um bypass? Não, sim, eu sei. Quer dizer transferência. Transferência. Sim. Não é? Bypass, pronto, claro, o bypass pode ser... O bypass de mecânico fixo, tal como existe na Austrália, é daquele que se fala tanto aqui, sobretudo que defende o movimento SOS Cabedelo e que tem bastantes adeptos, pelo menos a realização do estudo. Mas há até já quem acha que o bypass é que é a solução, mesmo sem o estudo estar realizado. Mas dá uma sensação que a senhora vereadora não simpatiza muito com essa proposta. Porquê? Não, eu estou enganada. Eu como engenheira, e até tendo trabalhado há algum tempo na área das energias renováveis e até num projeto de energia das ondas, tenho algumas dúvidas em sistemas mecânicos fixos na nossa costa. Pronto. Por ser agressiva? Porque a nossa costa é das costas mais energéticas do mundo. Portanto, se calhar a maior parte dos portugueses não tem esta noção, mas as ondas chegam à nossa costa com muita energia, muito mais do que na maior parte dos países do mundo. Essa energia podia ser aproveitada para produzir energia elétrica. Exatamente, e portanto, por isso é que houve já vários projetos de energia das ondas. Sim. E porque é que eles não... Vão sempre para a fase de prototipagem, de piloto em laboratório, mas quando chega ao mar... a tecnologia necessária para garantir que o equipamento não se estraga... Não é suficientemente robusto, é isso? É muito difícil, ainda não se chegou lá. Então é por isso que não simpatiza com o bypass? Não, tenho algumas dúvidas, porque assim, estudei dentro daquilo que foi possível, um bocadinho o projeto da Austrália e percebi que o custo de manutenção na Austrália, mas eu que lá estava naquilo que eu pude observar, tinha um custo anual de 9 milhões de euros. E quanto é que custa o sistema? Uma dragagem para 1 milhão de metros cúbicos, que é o que se estima, custa 3 milhões de euros e é algo que nós sabemos que funciona, pronto, porque... E qual é a capacidade de transposição de areia de um bypass? Não sabemos, nós nem sequer temos projeto, não é? Nem sabe quanto é que custa a instalação, o equipamento. O que custou na Austrália foi cerca de 50 milhões de euros, estamos a falar de valores... Mas atenção, eu não digo que não vá funcionar ou que tenho as minhas reservas, mas acho que é algo que tem que ser estudado obrigatoriamente. E tem que ser estudado como? Ou uma universidade, portanto tem que haver um projeto piloto, assim como havia para a energia das ondas, não é? Tem que haver um projeto piloto que demonstre que realmente aquilo vai funcionar. Porquê é que a Câmara diz que compete à APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, financiar o estudo do bypass e, no entanto, mostra-se disponível para cofinanciar a transposição de areias através de dragagens, pagando bastante mais? Não. Não? Então quanto é que poderá pagar? Mais como? Vamos ver. O estudo do bypass? O estudo não nos vai retirar a areia. Não é isso. Não é? Estou a falar do estudo de cerca de 100 mil euros. Jota, há aqui uma questão muito importante. Mas a Câmara, em relação à transposição dos tais 3 milhões de metros cúbicos, participa na transposição ou no estudo? Na transposição. Portanto, a Câmara irá apoiar na transposição. Vai tentar ser o mínimo possível, ainda vai tentar ir a outro tipo de financiamento, mas estamos a falar da transposição. Porque até o estudo ser feito do bypass, as populações a sul continuam sujeitas à erosão costeira. Portanto, essa situação tem que ser resolvida já, o mais depressa possível. Com caráter de urgência. Com caráter de urgência. E depois é assim, estamos a falar de uma ação, mesmo esta transposição, quem está a promover é a APA. E, portanto, nós vamos apoiá-los, nós vamos apoiar a APA. No caso, porque são eles que têm a tutela da costa. Um estudo que fosse promovido pela Câmara não tinha nenhum valor para a APA, não é? Porque não eram eles a promovê-lo. A transposição de areias tem duas vantagens. É travar a erosão costeira e encurtar o areal, que está a ser um problema também para o turismo de praia na Figueira da Foz.
Sim, eu acho que não, pronto, é um problema, mas também é uma característica única que a Figueira tem, não é? E que passou a ter. Mas essa característica duplicou-se desde o prolongamento do Molho Norte, não é? Sim, claro, tem vindo a prolongar-se ao longo do tempo. É óbvio que quem faz praia em frente à Figueira não é muito positivo, mas também tem levado as pessoas a irem mais para Buarques ou mais para o Cabedelo, sim, que também são praias da Figueira. Pessoas com mais idade e com crianças, não é? Porque avancemos agora, porque o tempo não é muito. Falemos agora do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o PEDU, não é? Algumas obras já foram feitas, outras já estão projetadas, outras adjudicadas. O que é que vai ser feito exatamente no Cabedelo? Porque ainda ninguém entendeu. Não. Há 2 fases. Não, pelo menos as pessoas continuam a perguntar, ou se calhar somos nós, os jornalistas, que não fazemos, não passamos não bem não foi a apresentação. A mensagem. Não, tenho participado em muitos debates, como sabe, acerca desse assunto. O Parque Campismo não fica, mas fica o espaço para um futuro Parque Campismo, segundo a administração do Porto. Mas o que é que vai ser feito de imediato? Então, de imediato, o que é que vai ser feito? Uma nova estrada que vai muito mais recuada do que a estrada existente de acesso ao Cabedelo. E vamos tentar fazer dunas. Portanto, aquilo neste momento só tem uma duna primária, não é? Primária, apesar de ser artificializada, mas não interessa, e vamos pôr mais outro tipo de dunas por trás. Portanto, um sistema dunar de forma a dar mais resistência à praia do Cabedelo. Ou só com não, só com areia. Só com areia, sim. E portanto, mas seguramente com algum muro, não é? Para reter a areia? Ou não, será só areia, sim. Então vão encher aquele espaço que atualmente está ocupado pela estrada com areia. Sim, e outra zona atrás ainda. Claro. Pronto, vamos criar vários polos de estacionamento, uma zona também pedonal e ciclável. Vamos fazer, na zona onde está aquilo já é uma praça, onde está a estátua do Mário Silva, vamos fazer aí uma praça, portanto, mais vivida, com um acesso aos carros mais condicionado no verão, portanto, nessa praça, para que tenha esplanadas, as escolas de surf estejam lá bem instaladas. E o estacionamento fica por ali perto? E são várias bolsas de estacionamento espalhadas ao longo do Cabedelo. No espaço onde atualmente está o Parque Campismo, o que é que vai ser feito? Vai ser reduzido, portanto, a zona do Parque Campismo, mas nós ainda não temos projeto para essa concretamente, para o Parque Campismo ainda não há projeto. Fica para a segunda fase. Fica para uma segunda fase. Vão fazer também a infraestruturação de Sim, toda a área, tudo infraestruturado. Isso tem a ver com estradas, com passeios, sim, e rede de saneamento básico, tudo. Eletricidade, serviços básicos, infraestruturas. Sim. E na segunda fase, o que é que vai ser feito? Para já, mesmo o Parque Campismo será feito por privados, portanto já não seremos nós a fazer. Mas agora a Câmara já concorda com o Parque Campismo? Não, nós não chamamos, aquilo é uma zona que o nosso ideal era fazer ali uma zona de bungalows, ou pronto. Hostels também está previsto a instalação de unidades hoteleiras. Sim, unidades hoteleiras, mas lá está. Já chegou algum pedido de informação prévia à Câmara? Sobre a instalação? Mas já houve alguns interessados para montarem lá unidades hoteleiras, sim. E aqui na zona da Baixa, quando é que as obras começam? Também já foram adjudicadas. Eu sei. Portanto, estamos à espera do visto Tribunal de Contas. Arrancam este ano, seguramente. Seguramente. Depois sim. do verão? Não, antes, tem que ser antes. Mas isso vai conflituar com o turismo. Pois, mas estamos a falar também de ruas, não é? Nós vamos tentar agilizar o melhor possível, mas obras têm que ser feitas. E a Frente Marítima de Buarques também vai arrancar este ano antes do verão? A Frente Marítima de Buarques também, sim. Sim. Aí é que vai conflituar ainda mais com o turismo. Aí conflitua um bocadinho mais, e no Cabedelo também. Estas obras chamemos de regeneração urbana, vão implicar alterações de trânsito significativas futuramente? Não estou a referir-me durante o tempo das obras, sim, claro sim. Que sim. Há condicionamentos e seguramente também interdição de trânsito em algumas áreas. Mas futuramente vai reorganizar o trânsito na Baixa? Vai obrigar à reorganização do trânsito? Sim, vai obrigar. O objetivo destas obras é essencialmente dar preferência ao peão ou aos meios cicláveis também, pronto. E portanto o peão é que passa a mandar nestas zonas. Esse é o objetivo. Na Rua da República também? Na Rua da República não vai ser intervencionada. Sim, mas poderá estar sujeito a alterações de trânsito? Não está previsto, pelo menos não tenho essa ideia. Avancemos então, relativamente ainda ao PEDU, houve uma área da cidade que muitas pessoas esperavam que esta seria a oportunidade para se regenerar, para se reabilitar, que é o bairro do Padre Américo, ou o bairro da Caixa, como também é conhecido. Porquê é que não foi incluído no PEDU? O PEDU foi feito em 2015,
e teve que ser feito, portanto, o PEDU, o plano estratégico, teve que ser feito em cerca de um mês e meio. Nós já optámos, na altura, por considerar a mobilidade. Nós também tínhamos um plafond máximo, pronto. Podíamos intervir em 3 áreas: a área da mobilidade, a área da regeneração urbana e a área social. Social de bairros degradados, situações complicadas, pronto. A regeneração urbana e a mobilidade ocuparam o dinheiro todo praticamente. E por outro lado, nós não tínhamos o diagnóstico feito na parte social. Hoje em dia já temos, muito mais desenvolvido, mas na altura não tínhamos. Por outro lado ainda, o caso do Padre Américo não era elegível porque os terrenos não são da Câmara, nem o bairro é da Câmara. Portanto, mas isso também não era impeditivo para ser inserido no PEDU. Em tempo útil era muito complicado. E o que é o tempo útil? Eles tinham que passar a propriedade para a Câmara e convenhamos que a situação não está... Os privados também podem candidatar-se. E podem hoje candidatar-se, não é? No âmbito do PEDU ou de outro programa de sim, reabilitação no âmbito do PEDU. Até está o tal IFRU 2020, podem-se candidatar, sim, neste momento podem. Sabe, a sensação que fica destes programas e planos de regeneração urbana é que há 2 cidades. Há aquela cidade para turista ver e aquela cidade onde os turistas não vão e é descuidada. Essa é uma das críticas que fazem ao Executivo da Câmara, porque também já faziam aos outros, aos anteriores. Não concordo nada. Não, antes pelo contrário, porque nós vamos reabilitar uma zona, que é a zona das praças e todas as ruas adjacentes. É da Baixa da cidade, uma zona turística também. Mas desculpe, mas é onde moram muitos figueirenses e onde mora uma população muito envelhecida e que não tem acesso... Na zona da Avenida da Marginal também moram figueirenses. Não, está bem, certo, mas estamos a falar de zonas mais desfavorecidas e menos turísticas. A Rua Dr. Santos Rocha, a Rua dos Combatentes, estas ruas dos bombeiros voluntários não são ruas propriamente turísticas. Hoje em dia, talvez venham a ser, isso era muito positivo. Mas atenção, nós estávamos confinados... Estão a preparar também essas zonas para poderem ser... Essas é que vão ser agora intervencionadas. Sim, mas para poderem ter também aproveitamento turístico, através da instalação de equipamentos hoteleiros, da restauração e outros. Nós não condicionamos isso, não é? Como é que os moradores estão a reagir às obras naquela zona, por exemplo, no bairro São João do Val, que são ruas estreitas, vão finalmente passar a ter passeios, não é? Sim, esse é o objetivo, mas vai ser eliminado o estacionamento? Alguns estacionamentos vão ser eliminados. Porque, e nós estamos a fazer... também, como é que estão a reagir os comerciantes? Para já não tenho tido feedback negativo, mas também as obras municipais não estão comigo, poderá haver para as obras, não sei. Mas em relação ao estacionamento, nós vamos criar uma bolsa de estacionamento para residentes numa zona junto à Praça Velha, que dá para cerca de 60 lugares e é com preferência para residentes, exatamente. Que podem utilizar a qualquer hora do dia ou da noite? Sim, claro. E é coberto, é um espaço coberto? Não, vai ser descoberto? Vai ser descoberto, sim. Passemos agora para o plano diretor municipal e foi esse o motivo que a trouxe aqui há cerca de um ano, à anterior entrevista aqui no Clube Privado. Entretanto, decorrido este tempo, como é que a Câmara e os municípios estão a reagir ao novo plano diretor municipal, o chamado PDM? Eu acho que estão a reagir bem. Há uma área crítica que tem condicionado um bocadinho os novos projetos, que é a questão da carta de perigosidade. Mas essa carta de perigosidade, hoje, acho que ninguém tem coragem de criticar, porque nós tivemos, na altura, fomos muito criticados por ter incluído a carta de perigosidade dentro do PDM, com as condicionantes que veio a ter, não é? Porque vai limitar algumas construções nas zonas mais perigosas. Mas hoje, com o que aconteceu no verão, infelizmente as pessoas conseguem visualizar a gravidade da situação, ou o que poderá vir a ser... Mas, de um modo geral, estão a reagir bem os figueirenses à PDM? Sim, penso que sim. A Câmara ainda não detectou em nenhuma zona do território ou numa situação concreta em que sentisse necessidade de, por ser alguns ajustes alguma alteração? Nós provavelmente vamos fazer alguns ajustes, algumas regras, porque com a prática do PDM começamos a perceber que poderá haver aqui uma outra coisa que poderá ser... Alguma em concreto que seja exemplo, do interesse público? Há uma que tem condicionado também alguns projetos, que é o deixar um lugar de estacionamento para o público nas novas construções. E, por exemplo, no meio de uma aldeia onde as casas estão todas a seguir umas às outras, se calhar não faz sentido estar ali a deixar um espaço
que vai desalinhar, ao fim e ao cabo, ali os próprios passeios, não é? São esse tipo de ajustes, mas eu sempre disse que o PDM... Não implicam a alteração do PDM? A revisão, a alteração ou suspensão? Não, é uma questão de regulamento, não é? Sim, mas normas, são alterações. Os PDMs têm que ser documentos, instrumentos, aliás, dinâmicos, vivos, dinâmicos. Claro. Tem que ser. Mas às vezes também têm dinâmica a mais, não é? Porque suspendem-se para uns e não se suspendem para outros, não é? Pois, às vezes há histórico disso, não é? Há histórico disso aqui em todos os concelhos, em todos os municípios. Sim, também é verdade. Ora, mas neste município da Figueira da Foz, de repente, as grandes cadeias multinacionais e nacionais de distribuição, os chamados supermercados ou hipermercados, são médias superfícies, pequenas e médias superfícies, descobriram a Figueira da Foz. Não sei se foi por terra, se foi por mar, por ar não foi, porque não há aqui nem sequer um aeródromo cujo espaço foi agora cedido para a Câmara para a ampliação, para a extensão da zona do atual Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz. Mas, de repente, essas marcas descobriram a Figueira da Foz e essas superfícies comerciais vêm-se multiplicando. Quando é que essa vaga vai parar? Não sei. Porque nós estamos num livre comércio, não é? E, portanto, isso é para o bom e para o mal. Eles têm a liberdade de vir investir o seu dinheiro na Figueira da Foz, portanto, e a Câmara não tem o direito de os limitar, desde que cumpram com as regras todas que têm que cumprir. Há mais pedidos na Câmara neste momento? Há. E pode revelar, eu sei e até já foi noticiado pelo Diário As Beiras, que o Continente quer fazer um centro comercial na zona da Várzea. Já cá tem uma loja na Figueira da Foz, mas quer construir ali um centro comercial. Será um centro comercial grande ou pequeno? Pequeno, para já. O que está pedido, que ainda não está aprovado, mas o que está pedido é um centro comercial de média dimensão. E o que é a média dimensão? Eu não queria estar a dizer números e depois enganar-me, mas aproximadamente 5 mil metros quadrados, sim. Já dá para muitas lojas, não é? Para além da loja âncora, que será o supermercado, seguramente. Não é? Estamos a falar de uma dimensão do Leclerc, por aí, do centro comercial, sim. A propósito do Leclerc, a IKEA, afinal, não comprou o Leclerc não se encontra à venda, veio esclarecer a cadeia multinacional francesa, e posteriormente à notícia avançada pelo Diário As Beiras, a IKEA, num primeiro momento, disse que não confirmou nem desmentiu, que vinha para a Figueira da Foz, em detrimento de Coimbra, mas depois da notícia ser publicada, veio dizer que afinal, olha, a partir de agora nem Figueira da Foz nem Coimbra. Ficou triste por a IKEA não dizer que não se estava na Figueira da Foz. Era positivo para a Figueira, quando vi notícia, não é? Fiquei contente, como é lógico, seria positivo para a Figueira o IKEA vir, porque queria novos postos de trabalho e queria essencialmente visitantes, porque aquele turismo comercial, não é? Que também existe e não podemos dizer que não existe. Seria positivo, sim. Está prevista a instalação de alguma loja âncora, alguma marca âncora na Figueira da Foz? Tem algum pedido nesse sentido? O que é que chama mais a marca âncora? Não vou aqui pôr-me a dizer marcas, mas todos nós sabemos quais são as marcas. Falei há pouco em marcas porque tinha de ser para contextualizar. Sim. Não, para além destas áreas mais de mercearia, não é? Não, eu não tenho conhecimento. E há mais pedidos para além do centro comercial? Quantos mais? Mais 2, pelo menos. Mais 2? Mas estamos a falar de quê? De centros comerciais? Lojas. A senhora vereadora até se ri porque acha que já é demais, é isso? É assim, pessoalmente, não é? Preocupa-me porque penso assim. Mas preocupa pessoalmente? Ou preocupa como autarca? Como autarca, mas por outro lado é um investimento. Mas o consumidor não se preocupa quando a oferta é diversificada. Claro, para o consumidor é positivo. Criam postos de trabalho, podemos dizer assim. Não mas estão os postos de trabalho. Também eliminam postos de trabalho. Neste momento não estamos a falar, não, estas marcas não estão já a concorrer com o mercado tradicional, com o comércio tradicional. Então são bem-vindas, é isso? Estão a concorrer entre elas. Isto é o que se passa. Elas estão a concorrer. É o problema delas. Então portanto, são bem-vindas, é isso? Pergunto-lhe. Assim, criando postos de trabalho, tendo edifícios que eu acho que os edifícios têm surgido, quer do Lidl, quer do Continente, quer o Mini, não têm contribuído para uma má imagem em termos de urbanísticos, porque nós temos-nos obrigado a rever os projetos de arquitetura até cumprirem com aquilo que nós pretendemos, e mesmo as infraestruturas públicas, as rotundas, os estacionamentos, contrapartidas, etc. Acabam por ser contrapartidas, não é? Por um lado são contrapartidas, por outro também são essenciais, muitas vezes, ao próprio negócio deles. Sim, porque há cadeias que até exigem que sejam as câmaras a fazerem determinadas infraestruturas. Nós não temos feito nada, portanto isso é tudo à conta destas sim, mas se aparecesse aqui uma grande marca. O caso da IKEA também houve, enfim,
Também houve problemas em Coimbra porque a multinacional queria que a Câmara construísse determinadas infraestruturas, a Câmara de Coimbra entendeu que não seria bem assim, pelo menos é isso que se sabe. Na Figueira da Foz, se lhes pedissem um viaduto, uma variante de 1 ou 2 quilómetros... muito. Obviamente que for uma marca destas, nós não vamos fazer nada para que elas venham, estas marcas de supermercados, porque já estamos muito bem servidos na Figueira, não é? Agora, vindo uma possibilidade de uma unidade, como às vezes somos, atenção, a ICEP, por exemplo, pergunta-nos não para comércio, mas para a indústria. Nós temos uma ligação próxima com a ICEP e constantemente respondemos a pedidos, propostas deles. E assim, há situações em que a Câmara vai fazer tudo e fará tudo para que esse tipo de unidades industriais venha para cá, não é? Porque vão criar postos de trabalho e, mais importante... Mas já está a fazer alguma coisa para que alguma delas venha? Alguma delas de unidades industriais? Sim, sim. Estamos a trabalhar, nós temos trabalhado muito nisso, é um trabalho discreto, porque não podemos andar aqui a publicitar. Mas primeiro Mas temos trabalhado muito nisso, sim. De arranjar espaço para as indústrias se sim, instalarem. Porque neste momento as pessoas não têm noção, os figueirenses, da quantidade de fábricas novas que têm surgido na Figueira. Fábricas ou empresas? Fábricas industriais. Na zona industrial? Na zona industrial. Houve lotes que eu dividi já em 3. Tem ideia de quantas já existem instaladas na zona industrial e empresarial? Números não, mas sei que, por exemplo, neste momento devem estar a ser... está praticamente esgotada. Está praticamente esgotada. Quando é que vão? Sim, ainda por cima o índice agora aumentou, portanto o que é que acontece? Muitas delas estão a ampliar dentro do próprio terreno que não podiam e agora já o estão a fazer. Porque acabou o índice de construção, praticamente, com o PDM, não é? Acabou. Tem uma área, pode construir. E quando é que vai arrancar a ampliação da zona industrial? Nós temos que, nós por acaso agora recebemos... o terreno, a luz verde da Direção-Geral do Tesouro, finalmente, ao fim de 5 anos. Vamos ver se conseguimos, quando conseguimos desbloquear formalmente esse terreno, vamos avançar com... Mas vai custar muito dinheiro, não vai? Mas vamos ter financiamento. Quanto dinheiro é que vai custar? O orçamento são 5 milhões. Estamos a falar da infraestrukturação, 5 milhões. 5 milhões, porque é assim, o que nós vamos fazer São 20 hectares, não é? São 20 hectares, mas o orçamento, estes 5 milhões não é só para os 20 hectares, é para reestruturar todo o parque industrial existente, porque as infraestruturas precisam de ser melhoradas, tem um problema de redes pluviais que têm que ser revistas. Mas os parques industriais empresariais modernos têm restaurantes, têm ginásios, têm campos de jogos. Então, serão bem-vindos. Não vai ser a Câmara a fazê-los, não é? Quem é que assegura as infraestruturas? As infraestruturas públicas será a Câmara a construir. Nós não temos previsto campos de jogos, infraestruturar essa parte. É que nós temos tão pouco terreno industrial que vamos querer aproveitar ao máximo. Mas depois tem também a zona do Pincho e de Valdemurta. Temos. Quando é que vão infraestruturar? Nós já estamos a fazer o plano pormenor para esses dois também. E quando é que vão infraestruturar essas duas zonas? Assim que tivermos novas zonas industriais? Sim, assim que tivermos algum financiamento para isso. Até ao final do mandato? Era muito bom, sim. Adorava, mas também pode acontecer nós termos algum investidor para isso, para esses terrenos, e queiram eles próprios fazer as infraestruturas. Pronto, também tem havido essas possibilidades. Como privatizar a gestão dessas zonas? Não, como imagino que aconteceu com esta zona industrial e agora ainda estão a pagar? A Câmara já pagou tudo? Não. Ainda não pagou? Não. Está a ver? Há quantos anos é que isso... Porque tem que pagar cada lote. É verdade, são erros do passado. Mas ou seja, aquilo que está a dizer-me é que o investidor pode infraestruturar a sua própria área? Não, imagina um grande projeto industrial. Nós temos, por exemplo, Valdemurta, são cerca de 17 hectares. Não é? Há unidades industriais, como por exemplo a Selva e a Soporcel, são até maiores, não é? Portanto, ocupam um espaço maior. Portanto, um só industrial pode ocupar todo o terreno e infraestruturar tudo. Sim, entendi. Muito obrigado por ter estado aqui connosco no Clube Privado. Estivemos à conversa com a vereadora Ana Carvalho. Entre outros pelouros, tem o do urbanismo e foi, sobretudo, relacionado com este pelouro que conversámos com ela. Na próxima semana estaremos aqui com outro convidado. Até lá.